Em um discurso histórico perante o Knesset, o parlamento de Israel, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi reafirmou os laços profundos que unem as duas nações, classificando a parceria como algo fundamental para o equilíbrio geopolítico contemporâneo. A fala de Modi não foi apenas uma formalidade diplomática, mas um manifesto sobre como a Índia e Israel transformaram décadas de hesitação em uma colaboração estratégica sem precedentes que abrange desde a segurança nacional até a alta tecnologia. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, respondeu ao gesto de Modi com entusiasmo, descrevendo a conexão entre os dois países como uma aliança tremenda. Netanyahu fez questão de enfatizar a gratidão do povo israelense pelo apoio inabalável demonstrado pela Índia no rastro dos ataques ocorridos em outubro de 2023, reforçando que a solidariedade de Nova Delhi foi um pilar de sustentação moral e política durante um período de crise aguda para o Estado de Israel. A retórica utilizada por ambos os líderes sinaliza uma mudança de paradigma na política externa indiana, que historicamente mantinha uma postura mais distante em relação a Israel. Sob a liderança de Modi, a Índia parece ter consolidado uma política de desifenização, onde trata suas relações com Israel e com o mundo árabe de forma independente, permitindo uma cooperação militar e tecnológica muito mais agressiva e transparente com os israelenses. Durante sua intervenção, Modi destacou que a relação bilateral transcende o comércio básico, sendo alimentada por uma confiança mútua que se tornou vital para a segurança interna de ambos os países. Ele sublinhou que a cooperação em inteligência e defesa é um dos pilares que sustenta a estabilidade regional, especialmente em um cenário global marcado por incertezas crescentes e ameaças transnacionais que exigem respostas coordenadas e tecnologicamente avançadas. Um ponto central do discurso de Modi foi a celebração dos sucessos econômicos recentes, com destaque para a assinatura do Tratado Bilateral de Investimento, BIT. Este acordo, finalizado no ano passado, é visto como espinha dorsal para um novo fluxo de capital, facilitando que empresas indianas e israelenses operem com maior segurança jurídica e previsibilidade, fomentando o crescimento mútuo em setores de infraestrutura e manufatura. O líder indiano também não poupou elogios à sinergia tecnológica entre as duas nações, mencionando especificamente os avanços em inteligência artificial e tecnologia quântica. Para Modi, a fusão entre a escala de dados e o mercado da Índia com a capacidade de inovação disruptiva de Israel cria uma força produtiva capaz de liderar a próxima revolução industrial global, colocando ambos os países na vanguarda do desenvolvimento científico. Enquanto o ambiente no parlamento era de celebração diplomática, a realidade no terreno na Cisjordânia apresentava um contraste severo e violento. Relatos da agência de notícias Wafa indicaram que, simultaneamente às movimentações políticas, as forças de segurança israelenses realizaram prisões de cidadãos palestinos em áreas rurais ao sul de Hebrom, intensificando as tensões em uma região já castigada por conflitos territoriais. Os incidentes relatados ocorreram em um contexto de agressão por parte de colonos israelenses, que teriam atacado aldeias palestinas sob o olhar das forças armadas. Segundo os moradores locais, a dinâmica de violência incluiu a perseguição de pastores e a ocupação de espaços civis, ilustrando a complexidade e a dualidade da situação política em Israel, onde o progresso diplomático internacional coexiste com conflitos locais persistentes e denúncias de violações de direitos humanos. Especificamente em Kirbe al-Karaba, 2 homens foram detidos enquanto realizavam um trabalho rotineiro de pastoreio de ovelhas. A detenção de trabalhadores rurais em áreas de disputa é frequentemente citada por organizações de direitos humanos como uma tática de pressão territorial, dificultando a subsistência das comunidades palestinas que dependem da terra para sobreviver em meio ao avanço dos assentamentos. Uma terceira prisão foi registrada na área de Wadi al-Hakem, em Mazafer Yatta. Segundo testemunhas, o indivíduo foi capturado por forças israelenses após ser perseguido por colonos que tentavam agredi-lo fisicamente. Este tipo de episódio levanta questões críticas sobre a proteção de civis e o papel das forças estatais em conter, ou permitir, a violência cometida por grupos de colonos extremistas contra a população local. A incursão de colonos armados na aldeia de Raboud elevou ainda mais o estado de alerta na região de Hebrom. Dezenas de indivíduos, protegidos por soldados israelenses, entraram na vila para realizar orações em um sítio arqueológico local. Para os residentes palestinos, essas ações são vistas como provocações deliberadas que visam reafirmar o controle israelense sobre locais históricos e religiosos dentro de territórios palestinos.
A dualidade entre o discurso de estabilidade global de Modi e os confrontos em Rabaul oferece uma visão clara das contradições da política internacional na região. Enquanto os líderes discutem tratados de investimento bilionários e cooperação em computação quântica, a vida cotidiana na Cisjordânia continua sendo definida por confrontos diretos, detenções arbitrárias e uma luta constante pela posse e uso da terra. Modi encerrou seu pronunciamento na Knesset com o apelo à longevidade da parceria, descrevendo-a como uma fonte de força em um mundo cada vez mais volátil. Ele reafirmou o compromisso de consolidar essa relação em múltiplos setores, sugerindo que a Índia continuará a ver Israel como um aliado indispensável para suas ambições de se tornar uma potência global, independentemente das pressões externas ou críticas humanitárias. Para Netanyahu, a presença e as palavras de Modi foram um triunfo político interno e externo. Em um momento onde Israel enfrenta escrutínio internacional por suas operações militares, o apoio explícito da maior democracia do mundo, e uma economia em ascensão meteórica, fornece ao governo israelense uma camada importante de legitimidade diplomática e um parceiro estratégico que compartilha interesses comuns no combate ao terrorismo. A menção à parceria vital para o comércio reflete a necessidade mútua de diversificar mercados. Para a Índia, Israel é um fornecedor crucial de tecnologia de irrigação, dessalinização e, principalmente, sistemas de defesa de última geração. Para Israel, a Índia representa um mercado consumidor colossal e um centro de talentos em engenharia que pode escalar as inovações desenvolvidas nos laboratórios de Tel Aviv e Haifa. A cooperação em segurança mencionada por Modi não se limita à compra de equipamentos, mas inclui o treinamento conjunto de forças especiais e o compartilhamento de informações de inteligência cibernética. Ambos os países veem a tecnologia como a principal ferramenta de defesa moderna, e a sinergia citada pelo premier indiano sugere que o desenvolvimento de algoritmos de defesa e sistemas de vigilância será uma prioridade nos próximos anos. O Tratado Bilateral de Investimento, BIT, é o mecanismo que pretende transformar essa vontade política em resultados tangíveis. Ao reduzir as barreiras burocráticas e oferecer proteções contra expropriações ou mudanças regulatórias bruscas, o tratado visa atrair fundos soberanos e investidores privados que anteriormente poderiam estar hesitantes em alocar capital em zonas de alta volatilidade geopolítica. No entanto, a sombra dos eventos em Masafer Yatta e Rabaul paira sobre essas negociações. A comunidade internacional, incluindo setores da própria sociedade indiana, observa com atenção como Nova Delhi equilibra sua necessidade de tecnologia israelense com respeito aos princípios de autodeterminação e direitos humanos que historicamente nortearam a retórica diplomática da Índia no cenário das Nações Unidas. As prisões dos pastores em Kirb al-Karaba e a perseguição em Wadi al-Hakim servem como lembretes de que a questão palestina permanece um ponto de inflamação que não pode ser totalmente ignorado pelas grandes potências. A eficácia da desifenização de Modi será testada à medida que a violência na Cisjordânia escalar e exigir posicionamentos mais claros de seus parceiros internacionais. A narrativa de Trusted Partners, parceiros de confiança, estabelecida por Modi sugere que a Índia está disposta a ignorar ruídos diplomáticos menores em favor de uma visão de longo prazo. Para o governo indiano, a relação com Israel é um componente essencial da sua estratégia de segurança nacional e uma peça-chave no tabuleiro que visa conter outras influências regionais na Ásia e no Oriente Médio. O compromisso de Modi em consolidar a relação em muitos setores indica que novas áreas, como energia verde e biotecnologia, devem entrar na pauta em breve. Israel é líder mundial em eficiência energética e tecnologias agrícolas para climas áridos, áreas de extremo interesse para uma Índia que enfrenta desafios climáticos severos e a necessidade de alimentar uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas. Por outro lado, a gratidão de Netanyahu pela postura da Índia após outubro de 2023 ressalta o isolamento relativo que Israel sente em certas instâncias internacionais. Ter o apoio de uma nação que lidera um sul global é um ativo diplomático que o governo israelense valoriza profundamente, utilizando como contraponto as críticas vindas de capitais europeias e de organizações multilaterais. A questão dos assentamentos e dos ataques de colonos, como o ocorrido em Rabaul, continua sendo o calcanhar de Aquiles da imagem internacional de Israel. Quando forças militares são vistas protegendo colonos armados durante incursões em vilas palestinas, a narrativa de um Estado democrático buscando apenas a segurança é frequentemente questionada, criando um dilema para parceiros como a Índia, que prezam pela ordem legal internacional.
A agência Wafa detalhou que a incursão em Rabaul não foi apenas uma passagem, mas um evento onde orações foram realizadas em sítios arqueológicos, o que muitas vezes é interpretado como uma forma de arqueologia política, o uso da história para justificar reivindicações territoriais presentes. Isso aumenta a animosidade entre as populações locais e dificulta qualquer tentativa de coexistência pacífica no curto prazo. O cenário em Masafer Yatta é particularmente sensível, pois a área tem sido foco de ordens de despejo e demolições, sendo uma das zonas mais disputadas da Cisjordânia. A prisão de um palestino após ser caçado por colonos demonstra a vulnerabilidade física a que muitos residentes estão expostos, criando um ambiente de medo que os líderes globais raramente mencionam em seus discursos em fóruns oficiais. Narendra Modi, ao falar sobre estabilidade global, parece adotar uma visão macroscópica, onde as alianças entre grandes potências tecnológicas superam os conflitos localizados. Para o premier indiano, o sucesso da parceria Índia-Israel é um modelo de como países podem colaborar para o progresso da humanidade através da ciência, apesar das complexidades éticas e territoriais que envolvem seus vizinhos. O destaque dado à inteligência artificial e à tecnologia quântica não é aleatório. Modi entende que o poder no século XXI será definido por quem domina os dados e o processamento de informações. Ao se aliar a Israel, um hub de inovação cibernética, a Índia busca acelerar sua própria transformação digital e garantir que suas defesas cibernéticas sejam impenetráveis por adversários regionais. Netanyahu reiterou que a aliança é tremenda não apenas pelo volume de negócios, mas pela identidade compartilhada de dois povos que veem a si mesmos como civilizações antigas que renasceram como estados modernos e democráticos em ambientes hostis. Essa narrativa de afinidade civilizatória é frequentemente usada para cimentar a base emocional da relação política entre o BJP de Modi e o Likud de Netanyahu. O encerramento do discurso de Modi foi um chamado à resiliência. Ao dizer que a parceria deve ser uma fonte de força em um mundo incerto, ele reconhece que a ordem global está em transição e que países com interesses convergentes devem se unir de forma pragmática. A mensagem é clara. A Índia não permitirá que pressões externas ditem suas amizades estratégicas. A cobertura da agência Wafa serve como contraponto necessário a essa narrativa oficial. Enquanto os gabinetes de Nova Delhi e Jerusalém celebram acordos quânticos, as aldeias de Hebron contabilizam prisões e danos materiais. A realidade de dois mundos coexistindo no mesmo espaço geográfico define o paradoxo israelense atual. Uma potência tecnológica global que lida com um conflito de terra de baixa tecnologia e alta intensidade. A consolidação dessa relação através de múltiplos setores também deve envolver a educação e o intercâmbio acadêmico. Milhares de estudantes indianos buscam especialização em Israel, e a colaboração entre universidades de ambos os países em pesquisa aplicada é um dos frutos menos visíveis, mas mais duradouros, dessa aliança que Modi descreveu como vital. O setor de defesa, no entanto, continua sendo o termômetro mais preciso da relação. A Índia é o maior comprador de armas de Israel, e a transição da simples compra para a coprodução sob a iniciativa Make in India é um objetivo que Modi perseguiu durante sua visita. Ele quer que as tecnologias israelenses sejam fabricadas em solo indiano, gerando empregos e autonomia estratégica. As críticas internacionais à política de assentamentos de Israel muitas vezes não encontram eco nos comunicados oficiais indianos recentes. Isso marca uma ruptura com o passado da Índia no movimento não alinhado, refletindo um realismo político onde os interesses nacionais e a segurança energética e tecnológica têm prioridade sobre a solidariedade ideológica tradicional. Por fim, a visita de Modi e os eventos na Cisjordânia mostram que a diplomacia moderna opera em camadas. Em uma camada, temos a alta política de Estados-nação buscando hegemonia tecnológica e segurança econômica. Em outra, temos a luta diária por direitos básicos, terra e justiça, uma luta que continua a ser travada longe dos tapetes vermelhos e dos púlpitos dos parlamentos.